Você já foi censurado por alguém, mesmo estando fazendo a coisa certa, mesmo estando na direção certa, no rumo certo? Como você se sentiu depois de ser censurado por alguém? É justamente sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje, no nosso devocional diário da The Holiness. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 7 de março de 2025 e esse é o nosso devocional diário da The Holiness. O tema de hoje é Longe Jamais. Hoje conta a história do irmão Raul, que havia muito tempo se afastado de Cristo, se afastado da igreja, e nesse dia ele retorna para o Senhor, ele retorna para a casa do Senhor, fazendo um novo compromisso com Deus. Porém, em meio à multidão, surge alguém que chega até perto dele e começa a recriminá-lo, começa a censurá-lo. O porquê você está voltando novamente? Essa já é a X vez que você volta. Ele se sentiu muito constrangido, porém, naquele momento, ele lembrou-se das palavras de Jesus quando Pedro havia negado. E Jesus foi ao encontro de Pedro. Jesus não foi censurá-lo, Jesus não foi criticá-lo, mas Jesus foi com perdão e com amor, dizendo a Pedro, ou perguntando: Pedro, tu me amas? Neste momento, esse irmão ficou encorajado, levantou-se e permaneceu de pé na presença daquele que nos sustenta. É essa palavra que queremos deixar para você, meu irmão. Agora vamos para o capítulo de número 4, capítulo 3 e 4 do livro de Deuteronômio hoje. São dois nomes de grandes reis, o rei de Bazã, chamado Og, e o outro rei, que era o rei Seom, rei dos amorreus. E o rei de Bazã, muitas vezes o povo de Israel cita o nome aqui. Moisés, quando escreve, cita esse rei e a maneira que Deus deu vitória ao povo de Israel quando destruíram não somente esse rei, mas toda a sua nação, toda a sua família, todos os seus descendentes, todo aquele povo, mulheres, crianças e daí por diante. E o que me chamou a atenção no capítulo de número 3 foi o tamanho da cama desse Og. A Bíblia diz que a cama dele era 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Este homem era um Enaquins, era um gigante. A Bíblia diz que a sua cidade era cidade de muros altos, cidade fortalecida, cidades com grandes fortalezas, porta de ferro, de aço. A Bíblia diz também que tinha ferrolhos de ferro. Mas quando Deus decide dar vitória para alguém, ele não olha o tamanho do muro, ele não olha como são as portas, se são portas com trancas grandes, com trancas fortes. Nós sabemos de uma coisa, que o nosso Deus tem em suas mãos a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Quando ele decide abençoar, quando ele decide dar vitória, não há quem possa impedir. Já no capítulo de número 4, Moisés chama o povo mais uma vez, dá-lhes sérias advertências, mostrando para eles como foi que Deus os tirou do Egito com a forte mão e leva-os para a terra de Canaã. Aqui ele mais uma vez mostra como foi repartido e mostra mais uma vez alguns mandamentos para o povo de Israel obedecer ao Senhor e serem abençoados por ele. Terminando o capítulo de número 4, eu encontro aqui algumas orientações que Deus dá para Moisés. Ele disse para Moisés: você não vai herdar a terra de Canaã, você vai morrer, você vai subir o Monte Nebo, que vai acontecer nos próximos capítulos. Porém, Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo: olha, dê ordem a Josué a respeito do povo de Israel. Segundo, encoraje a Josué. E terceiro, fortaleça a Josué. São esses 3 tipos de atitude que deve ter o bom líder, que é dar ordem ao obreiro, encorajar o obreiro e fortalecer o obreiro. Você tem sido encorajado? Você tem sido fortalecido pelo seu líder? Então está na hora de receber essas orientações da parte de Deus. Agora o livro de Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 13 a 52. Esse ficou bem longo, mas a Bíblia diz aí que Jesus, ele abençoa as crianças. Chegaram umas crianças e os discípulos começaram a repelir as crianças, mandar as crianças embora. Porém, Jesus, tomando uma daquelas crianças, colocou no colo, dizendo que cada um de nós devemos se portar como uma criança daquelas. Depois, a Bíblia diz que Jesus abençoa as crianças, dizendo que delas é o reino dos céus. Logo em seguida, Jesus tem um encontro com um líder, um homem rico,
A Bíblia diz que aquele jovem rico corre até Jesus com palavras lisonjeias e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus interroga-o, perguntando para ele: conhece os mandamentos, conhece as leis? Que diz: não mate, não adultere, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho feito sem quebrar nenhum desses mandamentos. Que orgulho, não? Que jovem de fé, que jovem para viver a lei ao pé da letra. Foi quando Jesus de repente fala para ele: olha, você está de parabéns, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dar aos pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que Jesus disse isso porque Jesus o amou. O amor de Jesus é muito grande, atinge o pobre, atinge o rico, atinge o negro, atinge o branco. O amor de Jesus é sem exceção. E a Bíblia diz que aquele jovem, quando ouve essas palavras da parte de Jesus, ele fica muito triste, fica cabisbaixo e vai embora. Quando ele vai embora, Jesus chama os discípulos e diz: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em seguida, Jesus começou falando sobre a sua ida para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele iria sofrer, seria cuspido, escarnecido pelos líderes, depois seria morto, crucificado e depois ressuscitado. Aí a Bíblia diz que Jesus começa falando da sua ressurreição. Em seguida, a Bíblia diz aí que Jesus, ele ouve uma questão entre os discípulos, né, que vieram para ele dizendo que quando chegar no teu reino, deixa-nos um sentar à tua direita e à tua esquerda. E Jesus disse: vocês podem tomar o mesmo cálice que eu tomo e ser batizado do mesmo batismo que eu? E eles disseram: podemos. Jesus responde para eles e diz: na verdade vocês podem, porém ao sentar ou se assentar ao lado direito ou ao lado esquerdo, isso não compete a mim, compete ao Pai que está no céu. Logo em seguida, finalizando aí o capítulo 10 de São Marcos, a Bíblia diz que o cego de Jericó é curado. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o chama e a história você já conhece. O cego sai de lá curado. Deus abençoe sua vida. Amanhã temos mais.